Assalamu alaikum, que paz de Deus esteja com vocês. Hoje quero falar sobre Alcorão. Se Alcorão é palavra de Deus, se é palavra de, como muitas pessoas dizem, que é de Satanás, se é a pessoa que escreveu, como pessoas dizem, que foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Deus esteja com ele, escreveu. Primeiramente, o Alcorão, na escritura dele, só fala mal do Satanás, castigo para Satanás, inferno para Satanás. Então, não tem como o Satanás ia escrever contra para ele mesmo. E o profeta Muhammad, ele era arabiano, e ele, se for escrever, ele escreveria sobre ele, sobre a vida dele. Mas não, no Alcorão, a passagem que encontra é sobre Israel, sobre os profetas anteriores. No Alcorão tem uma sura inteira sobre Maria, que é a mãe de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Nessa sura fala a vida da Maria, fala a vida do Jesus, fala o nascimento milagroso dele, fala sobre os milagres que ele fez. Então, se fosse profeta, ele não ia escrever sobre a mãe de Jesus. Ele tem mãe dele também, tinha mãe dele. Ele falaria sobre a mãe dele, mas não. Poderia falar sobre esposas dele, poderia falar sobre a própria filha, Fátima, mas não. Ele somente passou aquilo que ele recebeu de Deus através do anjo Gabriel. Então, isso já comprova que não é palavra nem satânico, nem humano, que o profeta Muhammad tenha escrito isso. Agora vamos ver se realmente é palavra de Deus. E vou dar alguns exemplos. Na realidade tem muitos exemplos, tem muitas passagens que comprovam, mas eu vou falar algumas que são mais simples de entender e comparar. Vocês lembram quando o exército do faraó foi atrás do Moisés, aí chegou no meio do mar, águas voltaram. Então nessa hora, o que aconteceu? O que Deus falou com o faraó? Então tem uma sura do Alcorão, que é a sura Jonas, que é chamado sura de Jonas, capítulo 10, versículo 92, aí diz para ele: hoje guardareis o seu corpo para que sirva de sinal para os que vêm depois de você. Então, isso foi falado 1400, aproximadamente 1500 anos atrás. E o corpo do faraó veio aparecer em 1898. Foi jogado fora do mar, acharam, levaram, comprovaram que era o corpo do faraó. Aí fizeram análise, chegaram à conclusão que realmente era esse o faraó que estava atrás do Moisés, e nessa época aconteceu com ele, e é esse. Então, no mar, um corpo, tantos anos, não é um ano, nem um dia, se o corpo fica, os peixes comem, os bichos do mar comem, o corpo fica inchado, não tem como perceber nada. Então, de milhares de anos depois, apareceu o corpo intacto, que está até hoje no Egito, né, no museu do Cairo. Então o corpo está lá. Então como que o profeta
Muhammad, que você chama profeta Maomé, ia saber se alguns anos ou de quanto tempo depois ia aparecer o corpo do faraó? Então, isso realmente é palavra de Deus. Que Deus falou muitos anos atrás. Quer dizer, está no Alcorão falado muitos anos atrás e veio aparecer em 1898. E assim como tem um exemplo do próprio tio do profeta Muhammad, Abu Lahab. Ele era idólatra, ele era contra o profeta, próprio sobrinho. Ele não aceitava como ele mensageiro de Deus, não aceitava Deus único. Então, aí Deus revelou uma sura sobre Abu Lahab e sobre sua esposa, que os dois faziam mal, que eles iam se arder no fogo do inferno, iam ser lá amarrados com corda de Assad, que é o versículo, a Sura 111, versículo 1 até 5, que fala sobre eles. E essa Sura foi revelado 10 anos antes de morte dele. Veja bem. Aí, quando ele chegou perto de morrer, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele, por natureza dele, como emissão dele, ele chegou até o seu tio e falou para ele: tio, aceita Deus único, aceita eu como um profeta dele, e eu vou pedir Deus te perdoar seus pecados. Aí ele diz: não, vida toda eu adorei meus deuses, e agora que eu vou aceitar seu Deus único, na hora de morrer, o povo vai dizer que eu tive medo de Deus, do profeta, ou tive medo de você. Não, a vida toda eu fiquei assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Então imagina se aquela hora o tio dele, Abu Lahab, for aceitar o Islã, aceitar a proposta do profeta Muhammad, aí o que ia acontecer? Aí ia desmentir o Alcorão, ou a Sura, que foi revelada dizendo que ele ia arder no inferno. Mas, se ele aceitasse Deus e o profeta, então ele seria o quê? Salvo. Então ele poderia mostrar que o Alcorão está errado, ou versículo inventado ou forjado, mas não aconteceu assim. Ele viveu incrédulo e morreu incrédulo, e lógico, como Deus prometeu, ele vai estar no inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pode ter certeza que o Alcorão não é livro escrito por homem, não é por algum outro, como pessoas dizem, que palavras satânicos, como eu já expliquei, que Satanás não ia escrever contra si mesmo. E agora, se ainda alguém não acredita, como na época do profeta Muhammad também muitos escritores e poetas não acreditavam, aí na época Deus lançou para eles também um desafio, né? Na Sura Isra, no capítulo 17, versículo 88, falou para eles: se vocês acham que o Muhammad forjou essas palavras, escreveu o Alcorão, então vocês também se juntam aí e façam um igual ao Alcorão, façam um livro igual ao Alcorão. E eles não conseguiram fazer. E depois, quando eles não conseguiram fazer, aí Deus, em outros momentos,
lançou mais um desafio, dizendo para eles, na Sura Hud, capítulo 11, versículo 13, dizendo que já que não pode fazer, já que não conseguiram fazer um livro igual ao Corão, então faça pelo menos 10 suras igual a ele, se vocês são verdadeiros. Eles não conseguiram. Aí, na outras ocasiões, veio de novo o desafio para eles, na Sura Tur, capítulo 52, versículo 34, dizendo, já que não conseguiram fazer nem Alcorão, nem 10 suras, então faça pelo menos uma mensagem igual a ele, se vocês são verídicos. Então, até hoje, já faz quase, aproximadamente 1500 anos, e ninguém fez, e não fará igual a ele. Então, quem não acredita ainda, o desafio está lançado desde a época do profeta Muhammad. Então, esse desafio está lançado e está até hoje. Então, quem quiser forjar ou querer fazer igual esse aí, tenta fazer, tenta fazer alguém acreditar, né? Então, pode crer que isso é uma palavra de Deus mesmo. Então, eu vou parar por aqui. Paz de Deus esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.